Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo, ou também boa madrugada, se você estiver assistindo em uma madrugada. E, bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo em que o Senhor Deus quer falar com você, em que o Senhor Deus quer te entregar uma mensagem ou quer falar com você com algo específico, né? Então, vamos para mais um vídeo hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom, não sei se vocês já perceberam, quem é novo aqui pode não perceber isso, né? Porque é novo, mas quem já me acompanha já faz um tempinho, deu para perceber que eu mudei o dia que eu tô postando os salmos, né? Antes eu tava postando na terça-feira e agora eu já tô postando na sexta. Porque na sexta-feira, na verdade, eu acho que tá sendo mais fácil para mim gravar os salmos. Eu não sei dizer se tá sendo mais fácil, mas eu tô conseguindo gravar os salmos só na sexta-feira mesmo para postar para vocês. E aí na terça-feira eu ainda tô tendo dificuldades para postar no dia, no horário, né? E eu postei, acho que na quarta-feira, se não me engano, um vídeo do TikTok, né? Eu gravei um vídeo, postei um vídeo curto de uma mensagem. E que tem até a ver com o Salmo 7 que eu gravei, né, semana passada. Então, eu ainda estou tendo dificuldades para me organizar, mas em nome de Jesus, eu vou conseguir me organizar e vou conseguir postar terça-feira às 8 horas e sexta-feira às 8 horas também os nossos vídeos, tá bom? Mas eu acho que eu vou... Talvez eu inverta os dias em que eu poste os salmos. Talvez eu poste na sexta do que na terça, mas isso daí eu vou ver pela frente. Senão vai continuar da mesma forma. Na terça-feira eu posto uns salmos, né? A meditação de uns salmos, e na sexta-feira eu posto uma palavra que o Senhor me der. Tá bom? Então, vamos lá? Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 9, no Salmos 9, que é o que a gente vai meditar hoje, que é o que a gente vai ler e refletir, né? Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar, o que o Senhor tem, né, para nos entregar nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa madrugada. Para mim é noite, para você eu não sei, mas que seja adaptado à sua realidade. Amém? Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Se vocês puderem, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, tá bom? Compartilhem pro máximo de pessoas que você puder. Que a gente seja canal de bênção na vida das outras pessoas. Que sejamos luz e sal da terra, como o Senhor nos disse, né, na palavra dele. Mas que também sejamos filhos, né? Hoje veio essa reflexão assim na minha mente, que mesmo a gente, tipo assim, Deus nos chamou para ser sal e luz da terra, mas Ele também nos chamou para sermos seus filhos. Então, filhos têm um relacionamento com o Pai, filhos ainda adoram o Pai, filhos, né, eu digo já no sentido de adorar o Pai Celestial, filhos ainda têm um ótimo relacionamento com Deus, com o Pai, né? Filhos ainda amam o Pai. Então, que a gente seja filho, que a gente seja filha de Deus, porque Deus antes da gente ser luz e sal da terra, a gente é filho, a gente é filha. Então, e antes e depois e durante, tanto faz. A partir do momento que a gente decide ser filhos de Deus, a gente continua sendo filhos de Deus. E nada do que a gente fizer, né, ou pensar, ou falar, vai mudar isso, né? Claro, somente a decisão de que a gente não quer mais ser filho ou filha de Deus. Essa decisão, ela pode alterar esse título, né, de filho ou filha. Mas, tirando isso, tudo que você fizer, falar ou pensar não pode mudar o quanto que não pode mudar sua identidade de filho, tá bom? Porque o mesmo sangue que me limpou do pecado, limpou você do pecado também. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou ler da nova versão da linguagem de hoje, a nova
versão traduzida, a nova versão traduzida da linguagem de hoje, acho que é isso, NTLH, e a NARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Acho que é isso. Se não me engano, é isso. Tá bom? É uma versão mais nova e uma outra mais antiga. Eu sempre gosto de fazer isso para ter uma percepção de como era mais a linguagem passada, né, de como era a linguagem mais antiga, um pouco mais próximo do original, e a linguagem de hoje em dia, para que eu possa entender o que eu não consigo entender na linguagem mais antiga. Uma linguagem mais nova para que eu possa entender a linguagem antiga. Acho que é isso. Desculpa eu estar me embaralhando. Tá, vamos lá. O título é Louvor a Deus pela sua justiça. Esse é o título da linguagem mais nova. O título da linguagem mais antiga é Cântico de Ações de Graça. Ou é Cântico... Acho que é isso. Cântico de Ações de Graça. E vamos lá, amém? Começa assim. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e cantarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem. Eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e sentado no teu trono fizeste justiça julgando a meu favor. Tu condenastes os pagãos e destruístes os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Anuncie às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos, e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Venha, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Amém? Agora vamos ler aqui da outra tradução, a mais antiga. Ela diz assim, é Cântico de Ações de Graça mesmo, o título dessa aqui. Vamos lá. Desculpa, gente, meus cachorros, como sempre, né? Como sempre, eles têm que aparecer aqui no vídeo, né? Latindo. Esses meus cachorros, Senhor, são uma bênção. Vamos lá. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Eu já estou começando a ler, tá bom? Segundo versículo. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos foram destruídos e acabaram para sempre as assolações. Tu arrasaste as suas cidades e a sua memória pereceu com elas.
Mas o Senhor está assentado como rei perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, fará juízo aos povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando demanda o sangue derramado, não se esquece do clamor dos miseráveis. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a miséria que sofro por causa daqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações caíram na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectativa dos miseráveis será frustrada. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Infunde-lhes o medo, Senhor, para que saibam as nações que não são mais do que homens. Amém? Bem objetivo, né? Esse salmo, bem específico, né? Bom, a gente vai começar aqui analisando os 2 primeiros versículos que expressam gratidão, né? Como diz aqui no título da outra, como é que fala? Da outra tradução, desculpa. Cântico de ações de graça. Então, Davi, ele começa a dizer: ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Davi, nesses 2 primeiros versículos, ele expressa a sua gratidão, ele expressa a sua felicidade. Ele expressa, como é que eu posso dizer? Ele expressa uma felicidade, né? E ele fala que ele o louvará com todo o coração e que ele contará todas as coisas maravilhosas, né, que Deus fez. Ou seja, ele espalhará aquilo que Deus ele tem feito na vida de Davi, na vida dele, né? E isso é muito importante também, porque os nossos testemunhos, eles não podem ficar só para nossa vida. Porque às vezes Deus nos permite passar por coisas que vão ajudar outras pessoas. Eu já vi muito isso. Ainda hoje vejo, creio que vou ver mais. Tanto na minha vida, quanto na vida de outras pessoas. As pessoas passaram por depressão, passaram por ansiedade forte. E hoje Deus ele usa essas pessoas para ajudarem outras pessoas, para ajudarem as pessoas que estão com depressão, que estão com ansiedade. Eu vejo muito isso. E eu vejo muito, sabe, aquilo que aquela pessoa passou de dificuldade, aquilo que aquela pessoa enfrentou na sua vida. Deus usa isso quando já está curado, né? Porque Ele cura esses problemas, né? Como eu falei, depressão, ansiedade, essas doenças, Deus cura, né? E Deus, Ele quer que a gente conte isso, quer que a gente anuncie isso, porque é uma coisa maravilhosa você saber que não só você, mas as outras pessoas saberem que Deus, Ele te curou de uma doença que está atormentando a vida delas, sabe? De uma coisa que está fazendo com que elas se sintam mal, de uma coisa que está fazendo com que elas se sintam deprimidas, com que elas se sintam tristes. E isso, de certa forma, ajuda. Saber que outras pessoas venceram. Você estando naquela situação, saber que outra pessoa venceu. E saber que quem foi o motivo principal da cura dessa pessoa foi Deus, querendo ou não, aproxima aquela pessoa de Deus. Querendo ou não, aquela pessoa tem uma certa vontade de conhecer esse Deus que curou
a doença que ela tanto guarda para si, que ela tanto sofre com aquilo. Então, assim como Davi, que a gente conte as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E isso falou muito comigo agora, porque existe um testemunho que eu preciso contar, só que eu tenho muita vergonha dele, porque é uma coisa assim íntima, possamos dizer. Mas é uma coisa que eu sei que muitas pessoas passam e infelizmente, né, muitas pessoas acabam passando por isso, mas Deus, ele me curou em relação a isso, sabe? Não que nunca mais eu tenha sentido vontade, né? Infelizmente, a nossa carne, ela insiste, né? O pecado, ele insiste em ficar dentro de nós, o pecado, ele insiste em nos fazer pecar, mas eu posso dizer que Deus, ele me curou. Eu posso dizer que Deus, ele me livrou de algo muito sério, sabe? Um vício muito sério. E eu vou contar esse testemunho ainda, eu vou contar esse testemunho. E continuando, né? Olha só como Deus fala Deus fala até comigo aqui, gente. Porque, na verdade, né, Deus, ele fala primeiro com aquele que vai anunciar a mensagem, depois ele fala com aqueles que vão ouvir. E que vocês sempre tenham isso em mente, né? Que a gente sempre venha louvar o Senhor com todo o nosso coração, contar as coisas maravilhosas que Ele tem feito, e que por causa dele a gente se alegre e fique feliz, e que a gente cante louvores a Ele, o Deus Altíssimo. Amém? Vamos continuar então. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e sentado no teu trono fizeste justiça julgando a meu favor. Tu condenastes os pagãos e destruístes os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos, elas foram destruídas para sempre e eles estão completamente esquecidos. É aquilo, né, de que quando ele continua, né, quando aparece os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Ou seja, Davi está dizendo que quando os inimigos dele veem que Deus está com Davi, quando os inimigos dele veem uma força muito maior do que eles poderiam imaginar ou pensar junto com Davi, os inimigos correm, os inimigos fogem, porque eles sabem dentro de si que aquilo é poderoso demais, que aquilo é forte demais para eles. Alguns até são ousados e teimosos em ir lá e atacar, em ir lá e querer mexer com o ungido do Senhor, mas Davi era o cara. Eu gosto muito de Davi, eu me identifico muito com Davi, me identifico muito com Moisés também, é uma história assim maravilhosa, são duas histórias de dois homens que foram chamados pelo Senhor e que mesmo com todos os erros que cometeram, Deus, ele continuou sendo justo com eles, né? Tanto que eles também sofreram consequências pelos seus erros, sabe? Eles não foram, como é que fala? Deus não tirou, né, as consequências dos pecados deles, que eles fizeram. Mas essas duas histórias me inspiram muito, me identifico muito com elas. E Davi, ele era um cara muito, muito protegido pelo Senhor, sabe? Na época que ele viveu, era uma época de guerra, era uma época de muito sangue, era uma época de muitos inimigos. Então, como ele diz aqui, né? Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem, sabe? Porque o Senhor estava com ele. E, querendo ou não, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que nos protege, é aquele que está à nossa volta quando a gente está com Ele. E é isso, sabe? Você pode ter até inimigos ao seu redor,
tanto físicos que eu digo pessoas, quanto espirituais, que é Satanás e seus demônios. Mas quando eles aparecem, eles vão, quer dizer, quando Deus aparece, né, em sua volta, eles vão sentir medo, eles vão sentir temor, porque Deus está com você, porque Deus está te protegendo. Então, que a gente sempre venha saber, né, que isso acontece. Quando o Senhor aparece, os nossos inimigos, eles fogem, eles caem e morrem, porque é muita força, é muito poder, sabe? Até mesmo nós que somos protegidos pelo Senhor, temos que ter temor. Imagine aqueles que estão de fora, imagine aqueles que não têm o Senhor. Dá um certo medo, dá um certo temor. Então, eu acho que a gente poderia aplicar esse versículo nisso que eu acabei de dizer. E ele continua, né? Tu és um juiz justo e sentado no teu trono fizeste justiça julgando a meu favor. Tu condenastes os pagãos e destruístes os maus, eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos, elas foram destruídas para sempre e eles estão completamente esquecidos. Ou seja, aquele que está com Deus sempre vence. Aquele que está com Deus sempre tem a vitória sobre seus inimigos. Quando a gente está com Deus, gente, não vou dizer para vocês que é mel. Não vou dizer para vocês que é um morango. Não sei se vocês já ouviram esse áudio ou esse vídeo, né? A vida do crente não é um morango. Realmente não é, gente. Vai ter dificuldades? Vai. Assim como teve na vida de Davi. Vai ter lutas? Vai ter lutas. Às vezes a gente vai pensar que a gente perdeu, a gente vai se encontrar em uma situação que a gente perde. Vamos. Mas a gente não sabe o que é que Deus está fazendo. A gente não sabe por que Deus ele permitiu que aquilo acontecesse. Ou claro, existe a questão de que a gente errou e a gente vai ter as consequências daquilo. Mas existe também a circunstância de que Deus permite que algo aconteça na nossa vida. Quando Deus permite, a gente não sabe por que Ele permite. A gente vai saber ao longo do processo, ao longo das circunstâncias, né? E tem até um louvor que eu tô ouvindo muito ultimamente. tem louvores assim que às vezes eu vicio, sabe? Que tipo assim, eu só escuto aquele louvor ali o tempo todo. Aí depois eu enjoo, entre aspas, aí depois eu vou ouvir outros louvores. Aí eu encontro outro louvor, aí eu fico viciada, e sucessivamente, é assim. Mas esse louvor que agora eu tô escutando bastante é o louvor da Laura Sougueles, acho que é assim que fala, que é o último que ela postou, que ela regravou, né, a música A Vista Daqui. Ela regravou no estúdio e essa música é simplesmente assim incrível. Ela te lembra de que Deus ele tá vendo tudo por cima e ele está cuidando de tudo, sabe? Lembra que não importa o que esteja acontecendo, Deus ele sabe o que tá fazendo. Deus ele sabe do futuro. Então, se ele tá permitindo algo em nossa vida, é porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a ele, não é verdade? Então, tem uma parte que diz assim, anime o coração, levante o seu olhar para mim, meu filho. Eu amo surpreender o que espera em mim. Então espere em mim, porque eu amo surpreender
parte que diz assim: dias tão lindos e belos estão se aproximando, anime o coração. Eu intervirei por você, dias tão lindos e belos estão se aproximando, anime o coração. Eu intervirei por você. Ela continua, ela faz uma ministração. Tão certo como haverá, não, tão certo como amanhã vem, eu intervirei por você. Espere em mim, confie em mim, deposita sua esperança em mim. Eu amo surpreender o que espera em mim. Ela continua, né? São 7 minutos e poucos de música. A letra, ela é pequena, mas ela bota umas ministrações assim, que as ministrações dela são bem bacanas. E eu espero que essa música ajude você, assim como tem me ajudado ultimamente. Me lembrando de que Deus, ele tá à vista de cima, sabe? Ele é um convite. Ela até diz num comentário assim do vídeo, né, que essa música representa o que foi pra mim e o que ainda é pra mim, um convite do Pai para vermos a vista do alto, né, alguma coisa assim, para vermos a vista que Deus está vendo, que Ele está contemplando, né, que a visão dele diz que tá tudo bem, e que mesmo que a nossa visão esteja tudo um caos ou esteja tudo ruim, Deus, ele sabe o que faz e ele sabe o que permite, e ele ama fazer tudo cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a ele, né? Então é isso. Se vocês quiserem ver mais a música, ouvir mais a música, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou colocar o link aqui na descrição. Acho que eu consigo colocar o link. Se eu não conseguir colocar o link, eu vou colocar o nome, tá bom? Mas é a vista daqui da Laura Sogueres, o último vídeo que ela postou. E vamos continuar. Amém? Essa música é muito linda, eu gosto muito dela, e é isso aí. Aí ele continua, né? Fizeste justiça julgando a meu favor, tu condenaste os pagãos e destruíste os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Então é isso, né? Mesmo que a nossa vista tudo esteja um caos, se foi uma coisa que Deus permitiu que acontecesse, se a sua vida está nas mãos de Deus, então confie nele, porque ele sabe o que ele faz. E no final vai dar tudo certo. Sempre no final vai dar tudo certo. Tem uma frase que diz assim: vai ficar tudo bem. Não, na verdade eu já li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. Eu não me lembro agora quem foi que escreveu, não sei se foi Charles Spurgeon, não sei falar, gente. Mas vocês já devem ter ouvido falar desse homem ou dessa frase, né? Então eu posso dizer pra vocês, eu já li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. No último, quer dizer, no final vai dar tudo certo. Aqueles que permanecerem, aqueles que continuarem fiéis, vai dar tudo certo. Amém? Então vamos continuar. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. A gente vai parar por aí por enquanto.
ele continua, né? Mas o Senhor é rei para sempre, o único rei, o rei dos reis, né? Isso já sou eu que tô falando. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. Deus, ele é justo. E se eu não me engano, a gente já comentou sobre um salmo sobre isso, né? Sobre a justiça de Deus. Já assim, se eu não me engano, foi Salmos 3 agora. Não tô me lembrando se foi esse. Mas a gente já comentou sobre o salmo, sobre exatamente isso, a justiça de Deus. E a gente viu, e aqui está se confirmando mais uma vez, Davi, ele repete, acho que muito isso, né? Que no contexto que ele estava vivendo, ele era rei, né? Ele tinha uma monarquia, tinha uma hierarquia, né? Ainda tem, mas não como era na realidade dele, né? Naquela realidade de reis, de rainhas, né? De príncipes e princesas. Então, ele fala, né? Ele é rei para sempre e governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. Então, ele é justo e ele vai julgar todos os povos de acordo com o que cada um fez, de acordo com o que cada pessoa fez. E pelas nossas ações nós vamos ser julgados, e eu posso te afirmar isso. Deus vai ser justo com você, assim como vai ser justo com a outra pessoa. Amém? Então que a gente sempre venha manter isso na nossa mente, que Deus, ele é justo. Ele não é só amor, ele também é justo. Então tudo que a gente faz ou ainda vai fazer de errado vai ser cobrado. E isso é fato, né? Então que a gente venha parar para pensar no que a gente está fazendo e que a gente venha evoluir, né? Como pessoa na presença de Deus, como filho ou filha do rei, né? Do rei Altíssimo. Então que a gente venha pensar nas nossas atitudes e mudá-las se elas forem ruins, se elas não estiverem de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, ele continua. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. O Senhor é um abrigo para aqueles que são perseguidos. Está sendo perseguido? Deus é seu abrigo. Em alguns momentos da minha vida, eu já fui perseguida. Não tanto assim, mas em alguns momentos sim. E Deus, ele sempre foi e sempre será um abrigo, né? Tanto para aqueles que não estão sendo perseguidos, quanto para aqueles que estão sendo perseguidos. E a gente vê, né, muito por aí, por fora, que infelizmente aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que estão fazendo o ID do Senhor, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo capturados, né, procurados. E infelizmente isso acontece, né? E o Senhor é abrigo para aqueles que estão sofrendo. O Senhor é abrigo para aqueles que estão em tempos de aflição. O Senhor é abrigo para a gente se a gente estiver passando por algo ruim, se a gente estiver passando por algo desafiador, por alguma adversidade. O Senhor continua sendo um abrigo para você. Então, não se abrigue em outra pessoa, não se abrigue em algum lugar, em algum outro lugar, mas se abrigue na presença de Deus. Ele, como diz no Salmos 91, né? Na sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra do esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente descansará. Então, é um descanso, é um abrigo, é um conforto. Deus, ele também é isso, além de muitas coisas que ele é. Então, que a gente sempre venha lembrar disso. Quando você estiver passando por tempos de aflição, lembre-se, Deus é seu abrigo. E ele vai estar ali para te consolar, para te confortar.
para te ensinar, para te guiar, para te repreender sempre que for preciso. E assim como Jesus disse, né? Estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então, que a gente sempre venha ter isso na nossa mente. Jesus está conosco, Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Amém? E vamos continuar. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Aqueles que conhecem o Senhor confiam nele, sabe por quê? Porque o Senhor é confiável, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E aqueles que conhecem verdadeiramente Jesus sabem que não importa o que está acontecendo, o que importa é que Deus está no controle. E se Ele está no controle, meu irmão, minha irmã, então não precisa se preocupar, não precisa se desesperar. Ele continua sendo aquele que está no controle. Ele continua sendo o seu Pai, Ele continua sendo o seu Deus. Então, que a gente venha lembrar disso também. Amém? E que a gente venha conhecer Ele para poder confiar nele, né? Deus, Ele está te impulsionando a fazer isso hoje. Conheça mais, leia mais da palavra. Eu acredito sim que você tem uma Bíblia dentro da sua casa. Pegue ela, leia, medite, busque mais. E eu creio que você confiará em Deus quando você o conhecer. Muita gente, infelizmente, nos enxerga, né, nós cristãos, nos enxerga e não concordam com a gente em alguns pontos, porque não conhecem o que a gente conhece, não conhecem o Deus da nossa vida. E quando a gente não conhece algo, a gente não tem propriedade, ou alguém, a gente não tem propriedade para falar alguma coisa ou para expressar alguma opinião, né? Isso vale para tudo. Se a gente não conhecer, como é que a gente vai falar? Se a gente não conhecer, como é que a gente vai dar a nossa opinião? Eu acho que a gente deveria ser mais prudente nisso. E isso também, e isso vale, né, para tudo na nossa vida. Eu tava, acho que foi recentemente, já faz umas semanas ou alguns dias, eu acho, mas eu e mais um amigo da igreja, a gente estava conversando sobre isso, que se a gente não conhece, eu disse isso para ele, né? Se a gente não conhece o caminho de Deus, como é que a gente vai falar sobre esse caminho? Como é que a gente vai apontar esse caminho para as pessoas? Se a gente não conhece a porta estreita, como que a gente vai apontar esse caminho estreito para os outros? Pode ser até estreito, mas a gente sabe que no caminho Deus está conosco. Mas e se a gente não conhecer o suficiente? Mas se a gente não conhecer, né? Como que a gente vai ter propriedade para falar? Então a gente precisa conhecer e falar sobre aquilo que a gente conhece. Mesmo que a gente tenha conhecimento pouco, mesmo que você seja um novo convertido e esteja aprendendo agora do Senhor, o pouco que você conhece é o pouco que você vai falar, é o pouco que você vai expressar. E não importa o quanto você conhece, o que importa é você ter mais vontade, né, e determinação de conhecer cada vez mais e falar sobre aquilo que você sabe. E a gente continua falando sobre aquilo que a gente conhece, né? Então, se a gente conhece o Senhor, a gente confia nele. Amém? E ele fala, né? Não abandones os que procuram a tua ajuda. Se você procurar a ajuda do Senhor, Ele não vai te abandonar. Todos aqueles que procuram a ajuda de Deus, Deus Ele ajuda e Deus Ele não abandona. Amém? Vamos continuar. Cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que Ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Deus lembra daqueles que
são esquecíveis para nós, sabe? Davi, ele fala, anuncia às nações o que ele tem feito, né? A gente falou sobre isso lá nos primeiros versículos, que ele fala, né? Que ele fala que ele contará as maravilhas que o Senhor tem feito. E aqui ele está aconselhando, né? Nos salmos dele, a que a gente anuncia às nações o que Deus ele tem feito. Então, mais uma confirmação de que a gente precisa falar do que Deus tem feito, do que Deus já fez, né? Lembrando sempre de quem Ele é e do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele pode fazer. E aí ele continua, né? Deus lembra dos que são perseguidos, Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ou seja, Deus, ele, mais uma vez, Davi, ele está falando, Deus lembra dos que são perseguidos. Deus ajuda os que são perseguidos. Deus ajuda aqueles que estão gemendo de dor, aqueles que estão sofrendo. Desculpa, Deus ajuda. Porque Deus, ele também é um consolo. Deus, ele também é um conforto. Deus, ele também é um abrigo. Deus, ele também é fortaleza. Então, Davi, ele determina isso, né? Determina não, ele fala sobre isso. E ele diz, né, que Deus, ele castiga aqueles que os tratam com violência. Ou seja, Deus não vai tirar as consequências do que acontece, do que aquela pessoa fez. E Deus, ele não gosta quando alguém que está sendo perseguido ou que está passando por algum momento difícil seja tratado com violência. Como é que um pai vai gostar que o seu filho seja espancado? Como é que um pai vai gostar que seu filho sofra violência? Então, assim como um pai não vai gostar de que seu filho apanhe, Deus também não vai gostar de que seus filhos sejam tratados com violência. Então, como eu falei para vocês, Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Amém? Então, continuando, ele continua, né? Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, vê como me fazem sofrer os que me odeiam, livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Davi, ele pede muito isso, tem compaixão de mim, Senhor. E ele continua, né? Vê como me fazem sofrer os que me odeiam, livra-me da morte. Davi, naquele tempo, era muito, muito perseguido, gente. Davi era o rei que vencia, né? Que matava também, que vencia os povos que eram inimigos de Israel, né? Davi, em toda batalha que ele ia, ele tinha vitória. Eu não tô me lembrando agora de nenhuma batalha que ele não teve vitória agora, mas não me lembro agora se ele foi para alguma batalha que ele não teve vitória, mas pelo que eu me lembro, sempre quando ele ia à batalha, ele tinha vitória porque Deus estava com ele. Então Davi era uma pessoa ali, era um alvo muito grande dos outros povos. E os outros povos queriam matar Davi, né? Queriam esfolar Davi, porque ele vencia. Ele era um vencedor, ele era ungido do Senhor, e isso incomodava as pessoas, e isso aborrecia as pessoas. Assim como hoje em dia acontece quando nós somos de Deus e as outras pessoas, infelizmente, se incomodam com isso, porque a gente tem algo diferente. Davi tinha algo de diferente e isso incomodava os povos vizinhos, e isso incomodava as pessoas que não sabiam por que ele era diferente, ou até poderiam saber, mas não experimentavam, né, estar na presença do Senhor, não conheciam mais Deus, né, e se incomodavam. Provavelmente, quando você vencer, né, e
mesmo só quando você estiver com Deus, as pessoas vão se incomodar, porque elas não têm aquilo que você tem. Então, vai incomodar. Aqueles que estão com Deus sempre incomodam aqueles que estão sem Deus. Amém? E aí ele continua, né? A fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Eu achei muito legal que ele disse isso, né, para o Senhor. Que ele disse que ele pediu assim: livra-me da morte, Senhor, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Eu achei legal, só que eu percebi que talvez Davi estivesse pedindo um motivo para ele dizer para os outros que ele estava, para ele estar feliz, né? E para ele louvar a Deus. É como se ele tivesse que ter um motivo para louvar e estar feliz na presença de Deus, mas não sei, né, se ele tinha essa intenção, mas que a gente sempre venha lembrar de que a gente não precisa de motivo nenhum para louvar e agradecer ao Senhor. A gente não precisa de motivo nenhum para dizer para as pessoas que Deus, ele é Deus, que Deus ele é maravilhoso, que Deus ele é justo, que Deus ele é amor. A gente não precisa, né? A gente não precisa ter um motivo para isso. Mas quando a gente tem um motivo, é bom também. É muito bom também. Adorar no corredor e adorar quando você tem a bênção. Adorar quando você está esperando e adorar quando você já recebeu a bênção. Então, que a gente sempre venha ter esse pensamento, adorando no corredor, né, na espera, e adorar também quando a gente receber a bênção, né? E ele continua, os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Ou seja, os inimigos caíram na própria cova que fizeram. Os inimigos que talvez hoje estão fazendo uma armadilha pra gente, vão cair nessa mesma armadilha. Porque os maus não são isentos de terem suas consequências. E mesmo que ele trame algo contra o ungido do Senhor, mesmo que ele essas pessoas não vão poder, quer dizer, a gente não vai cair nessas armadilhas. Aqueles que são protegidos pelo Senhor, aqueles que têm sua vida nas mãos do Senhor, não vão cair nessas armadilhas porque o Senhor é a nossa fortaleza, porque o Senhor está com a gente. Então, mesmo que algumas pessoas estejam tramando algo contra nós, não vai dar certo, porque Deus está com a gente. E a gente precisa ter isso em mente. Amém? Os inimigos não vão vencer. Então, ele continua, né? Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Na linguagem mais antiga, né? Diz que eles irão para o inferno. E para lá vão todos os que rejeitam a Deus. Isso é verdade. Infelizmente, né? Algumas pessoas irão para o inferno porque rejeitaram a Deus, porque não quiseram ouvir o que o Senhor tinha para elas. Então, o que o Senhor queria fazer na vida delas e até mesmo receber o Senhor na sua vida, que somente isso já é uma dádiva, somente isso já é algo para... somente o Senhor é suficiente, né? E é basicamente isso que eu tô tentando falar. Então, que a gente não venha rejeitar o Senhor, para que a gente venha evitar de ir para um lugar onde a gente vai passar a eternidade sem Ele. Você pode até não acreditar no inferno, mas você não precisa acreditar nele
para saber que ele existe. Na verdade, para saber não. Você acreditar ou não, se ele existe ou não, não vai mudar a realidade. Eu acredito que ele existe. Mas se você não acredita, a única coisa que eu posso te dizer é que ele existe. Assim como existe o céu. E eu posso também te avisar de que não rejeite, ó Deus. Não rejeite aquilo que Deus tem para você. Não rejeite o seu Senhor, nosso Senhor. Não rejeite Ele, para que você não venha experimentar se existe um inferno ou não. Basta você saber que no inferno você vai passar a eternidade sem Deus e no céu você vai passar a eternidade com Deus. E você escolher entre essas duas opções. Eu escolho passar a eternidade com Deus, porque Deus, Ele é a minha vida. Eu já repeti muito isso pra mim mesma. Sem Ele eu não consigo viver, não dá. Ele é a minha alegria, Ele é o meu conforto, Ele é o meu consolo, Ele é o meu Pai e Ele é aquele que nunca desistiu de mim. Ele é aquele que nunca me abandonou. Então, eu prefiro passar a eternidade com Ele. E eu prefiro muito mais não querer experimentar se existe um inferno ou não. Você não precisa acreditar no inferno. Como é que eu posso dizer? Você não precisa acreditar no inferno, né? Pra provar que ele existe ou não. Ele existe, né? É a minha opinião quanto a isso. Ele existe. E você acreditando ou não, não vai mudar isso. Então, é mais ou menos isso que eu tô tentando dizer. Não sei se vocês entenderam. Mas é isso. Infelizmente, aqueles que rejeitarem a Deus vão para o inferno. E essa é uma realidade. Então, não seja um daqueles que vai rejeitar o Senhor. Seja um daqueles que vai subir com Ele e que vai viver na Nova Jerusalém. Amém? Espero encontrar você lá. Provavelmente não vou me lembrar, provavelmente não sei o que vai acontecer, mas eu espero encontrar você lá. Amém? E ele continua: os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Mais uma vez, Davi fala: os pobres, aqueles que quase ninguém liga, os pobres, aqueles que são aqueles que as pessoas esquecem, aqueles que nós esquecemos, Deus não esquecerá deles. E os necessitados não perderão para sempre a esperança. A expectativa deles não vai ser frustrada. Então, licença. Então, ele continua: venha ao Senhor e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze ao Senhor Deus com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Ou seja, o que Davi está pedindo é um posicionamento do Senhor, para que o Senhor mostre para os inimigos, o Senhor mostre para os seres humanos que eles são simples criaturas mortais, que nós somos simples criaturas mortais. Então, é um pedido de Davi, é uma vontade de Davi, né? Mas que a gente sempre venha ter em mente que a gente pedindo ou não, a justiça de Deus vai acontecer. A gente querendo ou não, a justiça de Deus é inevitável. Então, mas que realmente os inimigos sintam medo de Deus. Porque Deus, ele é o melhor amigo, mas ele também é um péssimo inimigo. Como assim um péssimo inimigo? Não sei se é assim certo a frase, mas eu digo péssimo inimigo porque para a pessoa que estiver contra Deus, realmente vai estar numa situação difícil, infelizmente. Porque ele é poderoso para fazer
infinitamente mais do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Ele é um ótimo amigo, ele quer ser o nosso melhor amigo, ele não quer ser o nosso inimigo. Mas, dependendo da nossa escolha, ele vai ser nosso amigo ou ele vai ser nosso inimigo. É você que escolhe isso, é nós que escolhemos isso. Então, que a gente venha escolher hoje, se ele vai ser nosso amigo ou nosso inimigo. E saiba que se ele for o seu inimigo, você está numa situação difícil, infelizmente. Não escolha isso. Eu te aconselho a não escolher isso. Porque você vai estar contra o Rei dos Reis. Você vai estar contra o Deus Todo-Poderoso. E isso não é bom. Então que a gente sempre venha manter isso na mente. Amém? É isso, gente. O vídeo ficou bastante longo, realmente. É porque esse Salmos ele tem 20 versículos. Praticamente daqui pra frente a gente vai ler mais salmos mais longos, né? Tem uns que tem mais de 40 versículos. Eu quero ver como é que eu vou fazer quando eu chegar lá no Salmo 119, que tem mais de 100 capítulos, que capítulo já de 100 versículos, né? O capítulo maior da Bíblia. Eu vou ver o que eu vou fazer quando eu chegar lá. Tá um pouquinho longe, tem 100 capítulos. Olha, a gente tá no 9, ainda falta 110 capítulos ainda pra gente chegar lá. Mas o tempo passa rápido. E quando a gente chega lá, eu vejo o que eu faço. Eu vou ter que cortar os vídeos. Tipo assim, fazer um vídeo de quantos versículos, fazer um outro vídeo de quantos versículos e assim acabar o salmo. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, se você continua até aqui comigo, eu quero que você comente ou aqui nos comentários do YouTube ou nos comentários do Facebook morango. Sobre o que a gente comentou, que a vida do crente não é um morango. Então comentem sobre isso. Comentem morango no final, tá bom? Se você continua até aqui comigo, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Jesus ama vocês. E é isso. E eu também amo vocês. Amém? Tchau! Até terça-feira, se assim o Senhor permitir.